Fala aí, pessoal, seguindo aqui com o nosso curso de auditoria, é hora de conhecer os procedimentos de auditoria. Os procedimentos que são os meios pelos quais o auditor vai conseguir coletar as evidências para fundamentar sua opinião, né? E nós vamos aprender os tipos de procedimentos e também o gênero, quais são os gêneros de testes que nós fazemos na auditoria. Então é isso que a gente vai começar a conhecer agora. E o nosso primeiro tipo de teste em auditoria são aqueles testes iniciais, quando o auditor acaba de chegar na empresa para poder conhecer a entidade, ele vai obter o entendimento da entidade, como é que ela funciona, quais são os pontos fortes, pontos fracos, porque é a partir desse conhecimento que ele vai desenvolver os outros procedimentos e os outros testes de auditoria. Então, essa primeira avaliação que ele faz por meio dos chamados procedimentos de avaliação de riscos, que, como o nome sugere, é apenas para levantar os riscos, levantar os pontos fortes, fracos, onde é que estão os pontos de pressão da entidade. Então, nós temos esse primeiro gênero de teste, né, que são os procedimentos de avaliação de risco. E nos procedimentos de avaliação de risco, o auditor vai buscar compreender a entidade, os aspectos gerais do seu funcionamento, aplicando três procedimentos estrito senso, né? Três procedimentos propriamente ditos de auditoria, que é a indagação, o procedimento analítico e a observação e inspeção. Então, são aqueles testes bem superficiais que o auditor faz dentro desse gênero de procedimento de avaliação de risco, né? Só para conhecer a entidade, para ter uma ideia de como é a entidade, como ela funciona, para poder desenvolver os seus outros testes de auditoria. Esses procedimentos de avaliação de riscos é um assunto que aparece também lá quando a gente estuda o tema planejamento de auditoria, né? Porque o planejamento exige o auditor chegar na entidade e buscar conhecer a entidade. Como é que ele conhece? Aplicando procedimentos de avaliação de risco, né? Dentre outras circunstâncias. Então aqui nós temos o primeiro gênero de teste de auditoria. São os procedimentos de avaliação de risco, que é quando o auditor chega e vai buscar compreender a entidade, entender o seu funcionamento. Depois nós temos mais outros dois gêneros, que são os procedimentos ou testes substantivos e os testes de controle ou procedimentos de controle, também chamado de testes de observância, tá? Também testes de observância é sinônimo de teste de controle, tá? Então nós temos esses três gêneros de testes de auditoria: procedimentos de avaliação de risco, procedimentos substantivos e testes de controle. Bom, testes de controle nós aplicamos aonde? Nos controles, é para testar os controles internos. E os procedimentos substantivos nós aplicamos aonde? Na substância contábil, ou seja, nós vamos testar os saldos, os valores, os itens de estoques. Aí nós estamos fazendo um teste substantivo no sistema de informação contábil, na substância contábil. Veja que o nome ajuda você a matar sobre o que se refere esses dois testes. Os nossos testes substantivos, eles vão se dividir em outras duas modalidades, que são os testes de detalhes e os procedimentos analíticos substantivos, tá? Os procedimentos analíticos substantivos, nós usamos aqui também, ó, no nosso gênero procedimento de avaliação de risco, nós aplicamos o procedimento analítico. Vou explicar cada um desses testes. O teste de detalhe é aquele teste mais profundo em que a gente vai mergulhar mesmo ali para identificar ali o saldo da conta, né? O item físico, o item monetário, trabalhar as distorções ali. Isso é o teste de detalhe. O procedimento analítico substantivo é um teste mais frágil, mais por alto. Esse aqui é detalhado, né, profundo. Esse aqui é mais por alto. Ele traz evidências superficiais, com indicação de que pode ter alguma coisa errada, pode ter alguma coisa que você pode precisar verificar. Mas aquele elemento mais persuasivo certamente virá dos testes de detalhes, ok? Muito bem, então nós temos aqui os nossos três gêneros de testes de auditoria. Primeiro gênero, procedimentos de avaliação de risco. Segundo gênero, procedimento substantivo.
E o terceiro, testes de controle. São 3 gêneros e dentro desses gêneros nós teremos os tipos de testes de auditoria que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Vamos ver como é que o assunto pode aparecer em prova. Os procedimentos de auditoria, que incluem testes para certificar-se da existência patrimonial de direitos e obrigações em determinada data, ocorrência das transações, da abrangência dos registros, da mensuração, apresentação e divulgação em conformidade com as normas pertinentes. São testes de quê, né? Qual é o gênero de teste que a gente vai aplicar para identificar um valor, para identificar um item físico, identificar a mensuração, se está classificado, divulgado correto, qual é o teste que a gente vai fazer para poder identificar essa situação. É bom, a gente já sabe que é um teste substantivo, né? Porque nós estamos testando aqui a substância contábil, ó, os registros contábeis, a mensuração, valoração, a apresentação. Então, nós estamos fazendo um teste substantivo. Resta identificar qual teste substantivo seria. Seria o teste de detalhe ou o procedimento analítico substantivo, né? Seria o teste de detalhe, né, pessoal? Então, vamos só dar uma conferida aqui nos demais elementos. Olha só. Procedimento de avaliação de risco é aquele exame que o auditor faz quando ele chega na entidade para obter um entendimento sobre o seu funcionamento, né? Compreender os pontos de pressão, as áreas de risco. A nossa revisão analítica é um sinônimo de procedimento analítico, tá? Que é um outro teste, daqui a pouquinho a gente conhece, né? Seria esse aqui, ó, o procedimento analítico. Ele também é conhecido como revisão analítica, tá? Então, a nossa revisão analítica aqui seria um sinônimo do procedimento analítico. O teste de controle e o teste de observância são exatamente a mesma coisa. São 2 nomes para o mesmo teste. Ambos vão testar os controles internos, né? E aqui, no nosso enunciado, nós estamos testando, ó, as transações, os valores. Nós estamos executando um teste de detalhes. Mais uma. A eficácia operacional dos controles sobre informações não contábeis pode ser testada juntamente com outros testes de controle. Quando tais controles são eficazes, o auditor geralmente tem segurança maior na confiabilidade das informações. Vamos lá. Quando a gente testa um controle, nós estamos executando um teste de controle, né? Ou teste de observância. Nós podemos testar os controles contábeis, os controles administrativos, né? Desde que seja relevante para a auditoria. Se a gente testa um controle contábil ou administrativo, que teste nós estamos executando? Teste de controle, tá? Teste de controle testa os controles internos, não importa se são controles contábeis ou controles administrativos. E o controle interno traz uma confiança para o auditor, né? Porque se o controle interno é muito bom, se ele é eficaz, o auditor geralmente vai ter maior confiança nas informações, né? Porque o auditor sabe que os controles internos conseguem detectar as distorções, prevenir as distorções e corrigir as distorções. Então, se eu confio muito no meu controle interno, eu vou precisar provavelmente executar menos testes de auditoria, né? Porque o controle interno já me garante, já me traz essa confiança. Então, nós temos aí, verdadeiro, a nossa assertiva. Em seu trabalho de auditoria, determinado auditor independente tem como objetivo verificar a suspeita de desfalque na conta bancária da empresa. Considerando essa situação, julgue o item. Um exemplo de teste substantivo para o caso em questão é a verificação do procedimento e dos limites de autorização de pagamento na conta bancária da empresa. Vamos lá. Esse teste aqui é verificar os limites de autorização de pagamentos, né? Quem é que autoriza a elaboração de um cheque? Quem é que tem a senha do banco na internet para fazer um TED, para fazer um Pix, né? Então, tudo isso é importante. Só que isso é um procedimento de controle interno da entidade. Ó. Quais são os limites de autorização? Valores até R$10.000, quem assina é o gerente. Acima de R$10.000 é o diretor.
Esses limites de autorização, limites de alçada, são procedimentos de controle interno. E se é um procedimento de controle interno, qual é o teste que eu aplico no controle? É o teste de controle, né? E não teste substantivo. O teste substantivo é para testar a conta, o registro contábil. Então aqui, ó, não é teste substantivo, mas um teste de controle, tá? Tipos de procedimentos. Agora a gente vai entrar nos tipos propriamente dito de procedimento, e eu posso usar esses procedimentos aqui como procedimento de avaliação de risco, como teste substantivo, como teste de detalhe, né, como teste de controle, naquilo que for aplicável, tá? Então essas três classificações, teste de controle, teste substantivo e procedimento de avaliação de risco, são gêneros. Dentro desses gêneros eu tenho os procedimentos propriamente ditos. E aí são esses procedimentos que a gente vai conhecer aqui, ó. O primeiro procedimento é a inspeção. Inspeção significa inspecionar. Então você pode inspecionar um documento ou você pode inspecionar um ativo físico, uma máquina, um veículo, tá? Então nós temos a inspeção documental, que é a inspeção, verificação de documentos, registros, e nós temos a inspeção física. Então você verifica se o ativo existe, por exemplo, né? Então se você quiser comprovar se o valor de uma máquina lançada ali nos relatórios contábeis da entidade é correto, é verdade, você poderia fazer, por exemplo, a inspeção documental para verificar a propriedade dessa máquina, mas isso de pouco adiantaria se essa máquina não existisse ou estivesse quebrada, sem funcionar. Então é bom que você faça também a inspeção física. Você verifique se essa máquina existe de verdade, né? Não basta ter o documento às vezes é importante verificar se ela tem plenas condições de funcionamento, se ela é capaz de gerar os ingressos econômicos que se espera, né, a partir da sua utilização. Então, esse é o nosso primeiro procedimento, a inspeção, que pode ser documental ou física. Nosso segundo procedimento é a observação, como o nome sugere, é apenas observar. Onde é que a gente aplica a observação? Para examinar controle interno, né? A gente verifica, a gente observa o controle sendo executado ali no momento em que ele está sendo executado mesmo. Você acompanha, você faz a observação para verificar se ele é feito da forma correta, da forma adequada, da forma que traz segurança. Então, a empresa pode estar fazendo, por exemplo, o inventário dos seus estoques. O auditor está ali observando, acompanhando esse procedimento de inventário, que é um procedimento de controle da entidade. O auditor está verificando ali se esse inventário é feito de forma organizada, se os itens são etiquetados, se todas as caixas são verificadas, se há fundos falsos, se cessa a entrada e saída ali de estoque para evitar uma dupla contagem ou omissões, né? Então o auditor observa um procedimento de controle interno sendo executado para poder concluir se ele é bom ou se não é bom. Esse é o procedimento de observação. Próximo procedimento, recálculo, como o nome sugere, é calcular novamente, né? Verificar a precisão aritmética de uma operação. Então, você tem um cálculo de juros. O recálculo vai refazer esse cálculo para verificar se foi apropriado o valor correto. Você tem um cálculo de depreciação. O recálculo vai fazer, vai calcular novamente para verificar se o cálculo apresentado pela entidade está correto, né? Se a metodologia está correta. Então, isso é o procedimento de recálculo. Nosso próximo procedimento é a reexecução, que como o nome sugere, é executar novamente alguma coisa, né? Então, assim, o auditor vai fazer uma reexecução de um procedimento da entidade, né? De forma independente, para verificar o comportamento dessa operação, desse controle, né? Quando ele se dá de uma forma independente, sem a participação da empresa. Então, o auditor pode, por exemplo, ali, introduzir um dado no sistema informatizado da empresa, né? Introduz ali uma fatura, um pagamento, enfim, uma conta a receber, qualquer coisa, para poder verificar se ela será processada e vai chegar lá no finalzinho no lugar correto, né? No lugar que deveria chegar, né? Então, uma reexecução independente, né, pelo auditor de um procedimento ali da entidade, tá? Essa é a reexecução. A indagação, que nada mais é do que indagar, entrevistar, fazer perguntas a pessoas que são conhecedoras das operações, das transações, daquilo que se deseja
obter informação, né? Pode ser uma pessoa de dentro da entidade, de fora da entidade, pode ser uma pessoa ali no chão da fábrica. Essa indagação ela pode ser verbal, pode ser por escrito, né? Não se exige que seja por escrito, né? Pode ser informal, inclusive, tá? E detalhe interessante sobre o procedimento de indagação. Ele compreende não só fazer a pergunta, não só indagar, mas também processar a resposta. Então, o processamento da resposta é parte desse procedimento chamado indagação, tá? Envolve pergunta e resposta, senão seriam apenas perguntas ao vento, tá? Então, a indagação. Procedimentos analíticos é quando você estabelece a relação entre duas variáveis, né? Eu sempre dou o mesmo exemplo aqui, ó. Se você tem uma loja, um estabelecimento que vende flores, por exemplo, você teria a distribuição da sua receita mais ou menos assim ao longo do ano, mas aí quando chega no Dia das Mães, você tem um pico de receita, né? Tem esse pico de receita aqui no Dia das Mães. Ficou feinho aqui, mas deu para entender. Então, o normal é quando chega o Dia das Mães, você ter um pico de receita, ou o Dia dos Namorados, nessa loja aqui que vende flores, tá? Essa é uma loja de flores. Então, faz parte da normalidade você ter um pico de vendas aqui nessa data especial. Não seria normal se você, por acaso, não tivesse esse pico de vendas. Então, você procura estabelecer essa relação entre duas variáveis. No Dia das Mães, eu tenho que vender o dobro de flores do que eu vendo no dia normal, né? O normal seria isso. Se você tem um tributo que incide sobre faturamento, né? Você tem uma alíquota fixa, por exemplo, 10%, né? Uma alíquota proporcional, no caso, 10%. Se você fatura 100 mil, você paga 10 mil. Se você fatura 200 mil, você paga 20 mil. Então, à medida que uma variável sobe, a outra sobe, né? Uma sobe, a outra sobe. E isso revela uma certa naturalidade, revela a tendência. Se em algum momento uma dessas variáveis subir e a outra não subir junto, o procedimento analítico, né, vai dizer, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Então, no procedimento analítico, ele é mais superficial, né? Você verifica essa relação de plausibilidade que existe entre duas variáveis. Pode ser uma variável financeira com uma não financeira, pode ser duas financeiras, pode ser duas não financeiras, tá? Então, isso fica a critério aí do auditor. Se você tem a sua folha de pagamento no valor X, né? Digamos, 100 mil reais todo mês, se um determinado mês essa folha de pagamento foi para 150 mil reais e não teve e não houve contratação, né, não ingressou contingente novo de funcionários, então será que não tem nada errado com essa folha de pagamento, né? Será que não está errado ela ter dado esse pico nesse determinado período? Então você, ao comparar essas duas variáveis, o valor da folha com a quantidade de funcionários, isso revela uma aparente discrepância. Não significa que está errado, né? Mas apenas um insight para que você mergulhe ali e vá buscar a informação correta, se está certo ou se está errado, tá? Então, o procedimento analítico, para fechar, ele faz exatamente isso. Ele busca a relação entre duas variáveis financeiras ou não financeiras para poder verificar a relação de plausibilidade entre ambas, né? Existe uma correlação entre ambas. Confirmação externa, aqui é o nosso último procedimento. A confirmação externa, também chamada de circularização, ela consiste em enviar uma correspondência, né, por escrito para um terceiro que detém a informação também, né, para que você confirme, tá? Então, se você tem na sua empresa um saldo a receber da Petrobras, por exemplo, o que é que o auditor faz? Ele envia uma correspondência para a Petrobras e pergunta: Petrobras, você tem um valor X a pagar para a nossa empresa cliente de auditoria aqui? Aí a Petrobras diz: tenho sim, né? Então o auditor pode validar aquela contas a receber que está lá no balanço do seu cliente, né? Então é isso, a gente pergunta por escrito a um terceiro que detém a informação para poder confirmar um saldo monetário do nosso balanço. Podemos confirmar também condições, acordos, né? Não é só valor monetário que a gente confirma, não. Acordos a gente consegue confirmar também, né?
eu quero confirmar a situação jurídica dos processos judiciais da empresa que eu estou auditando, eu posso fazer essa confirmação externa com os advogados da entidade, né? Para que eles me digam o status dos processos, quais são as expectativas de perda, de ganho, enfim, tá bom? Então, confirmação externa é isso. E aí, gostou da aula do professor Arthur Leone? Esse vídeo é um vídeo demonstrativo para que o aluno conheça primeiramente a LAC Concurso e, claro, conheça o nosso grande mestre, professor Arthur Leone, que inclusive é auditor fiscal da Receita Federal. O professor Arthur Leone é um dos melhores professores do Brasil em auditoria. E nós, aqui da LAC Concursos, nós produzimos um curso online super competitivo em videoaulas, completaço de auditoria e também, digo para vocês, e também para aquela questão de nota fiscal eletrônica, SPID e assim por diante, aqui na LAC Concurso. Esse curso nosso, completaço, você assistiu apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% e 30% da aula, mas a aula toda nós temos o nosso módulo, nossa isolada. Tem um link aqui que você vai se matricular diretamente neste curso aqui, nessa isolada do professor Arthur Leone. Professor, quanto custa? Cara, super promoção, gravado tudo em 2022, atualizado. Isso aqui serve para a Receita Federal, isso aqui serve para qualquer concurso de auditoria, qualquer concurso de Secretaria de Fazenda também, que cobra muito, fiscal, auditor, por apenas, olha aí, R$ 95,00, é isso mesmo, R$ 95,00, você vai ter direito aí a esse curso, essa isolada completa do professor Arthur Leone. Gostou? Então clica aqui embaixo, venha estudar conosco, venha conhecer nosso trabalho aqui na LAC Concursos, que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.